No vídeo de hoje, veremos o Rapaz de Ferro e o novo Doutor Destino reunirem aliados para tentar libertar o novo Universo Ultimate. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Universo Ultimate número 1, lançado em 2023, escrito pelo autor Jonathan Hickman. Essa história segue os eventos de Ultimate Invasion, que já tem vídeo aqui no canal, e a partir dessa história virão novos quadrinhos deste novo universo Ultimate, como Ultimate Homem-Aranha, que em breve vai ter vídeo aqui no canal, e Ultimate Pantera Negra. E antes da história começar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações, e nos siga também lá no Instagram. Agora vamos embarcar nessa história. Em Ultimate Invasion, descobrimos que o criador, a versão do Senhor Fantástico do universo Ultimate original, foi para o novo universo e o modificou, impedindo ou controlando o surgimento dos heróis deste universo para ele poder governar essa terra, que ele faz com o apoio de um conselho secreto que controla cada território deste mundo. E após uma batalha entre Kang, o Criador, e Howard Stark, o Homem de Ferro desse mundo, eles ficaram presos na base do Criador. E agora, o Doutor Destino, que é o Reed Richards deste mundo, e o Rapaz de Ferro, que é o Tony Stark, vão tentar acabar com a influência do Criador e do Conselho, libertando esse mundo e trazer os heróis para ele. 2 semanas atrás, a cidade foi selada, prendendo o Imperador do Mundo, o Criador, dentro dela, e na sua ausência, uma guerra silenciosa está acontecendo para decidir o futuro de seu reino. Alguns querem controlar o mundo, outros querem libertá-lo. A história começa numa prisão asgardiana, onde o Rapaz de Ferro e o Doutor Destino querem tirar alguém de lá. Tony pergunta se essa é a cela correta. Reed diz que é, segundo as plantas, mas que se fosse ele que tivesse feito, disfarçaria as suas intenções, pois nunca se sabe quem pode estar assistindo. Tony diz que eles têm que agir rápido, pois o sol já vai nascer e é melhor tirar ele dali rápido. Reed pergunta se tem alguém ali dentro. Um homem responde para ele ir embora, pois não quer nada que lhe possa oferecer, nem mesmo uma conversa, pois segundo a lei, ele foi considerado um traidor. Destino diz que o homem vai ficar feliz em saber que ele também desobedeceu a lei, mas é um homem livre e justo e que está ali para soltar os que foram presos injustamente. O homem diz para ele não mentir, e o Destino promete que é verdade, que ele está ali para libertar um homem, mas só se ele for o Deus do Trovão. O homem diz que esse é ele, Thor, o Deus do Trovão. Destino conseguiu libertar Thor, e Tony diz para eles se apressarem e irem para sua nave, mas Thor diz que eles não podem ir ainda, pois tem uma coisa que ele precisa, e se ele conseguir o que ele precisa, talvez não seja necessário uma nave. Tony pergunta a Reed se ele sabe que essa nave pode viajar tanto no espaço real quanto no imaginário. Reed acha que não, mas que ele está certo do que disse. Tony concorda e pergunta o que pode ser melhor que uma nave de $1 bilhão. O que o Thor procura é o Mjolnir, que é protegido pela lei de Sif e pelos soldados asgardianos. Sif diz que isso não é o que foi combinado e parece que ele quer ser punido. Thor diz que só veio buscar o que é dele e que depois vai embora e não será mais da conta dela. Sif diz que como ela é quem comanda a prisão,
ela é responsável por ele, e se ele fugir, a culpa será dela, e manda que ele volte à sua cela. Thor diz que ele vai embora e vai levar o martelo. E quando uma luta ia começar, Tony atira um raio num dos soldados e diz que eles têm que ir embora, pois o tempo está acabando. Mas Thor diz que não vai embora sem o que é dele. Um dos soldados diz que se ele quer o martelo, então ele terá que ir lá e pegar. Mas Thor diz que eles esqueceram, que ele não precisa ir lá e pegar, e simplesmente invoca o Mjolnir, acertando a Lady Sif. Reed diz a Tony que aquela arma é mais impressionante que a nave deles, mas Tony diz que só quer saber uma coisa: se ele podia invocar o martelo a qualquer hora, então por que ele não fez enquanto estava preso? E Reed diz que só consegue pensar em um motivo: ele não queria. Thor consegue derrotar os soldados e diz que agora sim eles podem ir embora. Tony acredita que eles vão ter que lutar para chegar à nave, pois é a única saída deles, mas Thor apenas sorri e diz para eles ficarem perto e teleporta todos com o Mjolnir, até mesmo a Lady Sif, que foi atrás do Thor. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e deixe um comentário, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Na Torre Stark, em Nova York, vemos os heróis observando o corpo congelado do Capitão América. Thor pergunta quem ele é e Reed diz que assim como eles, aquele é um herói de uma era apagada, mas que diferente deles, ele é do passado, uma época que não foi corrompida e que eles conseguiram resgatá-lo em sua origem em estado de inocência. Thor decide libertá-lo, quebrando o gelo com o Mjolnir, mas Tony agarra o seu braço e o impede, pois ele acredita que tirá-lo de lá vai ser no mínimo complicado, pois os arquivos que eles pegaram do Criador são bizarros e por isso eles têm que tomar cuidado. Reed acha que seria mais rápido se eles substituíssem o seu sangue por um artificial, mas que os arquivos dizem que os seus poderes são derivados de algo chamado de soro do super soldado, que eles presumem estar relacionado ao sangue, mas acha que eles devem tentar, mas que um deles acha muito arriscado. Esse é o Tony Stark, que não quer jogar com a vida das pessoas. Thor pergunta se ele pode ouvi-los. Tony não sabe e diz que ele não vai estar consciente até eles avançarem mais um pouco. Thor acredita que ele pode ouvi-los e diz para o capitão que o libertaria se o risco não fosse muito alto, mas quando chegar a hora, ele vai ser libertado. A Sif diz que essas palavras são fortes, mas que ele não deve prometer a liberdade de alguém quando nem ele mesmo é livre, pois mesmo que ele não esteja em uma prisão asgardiana, ele só está ali porque ela permite e não importa o que aqueles homens dizem. Tony diz que esse é o ponto que eles querem chegar, pois o mundo não é como ele deveria ser e acha que ela deveria ajudar a consertá-lo, pois Thor não deveria ser o seu prisioneiro, e sim o seu rei. Sif diz que ele está confundindo sangue real com coroa real, e Thor pergunta o que ele quer dizer com isso, e pede que ele explique de uma forma que ele entenda. Tony diz que isso é complicado e pede que o destino explique. Reed diz que o imperador deste mundo é chamado de Criador e que enquanto ele está preso em sua cidade futurística, eles podem tentar fazer que o mundo seja como ele deveria ser. Ele pede que os dois entendam a parte mais importante disso tudo, que o Criador é de um universo diferente e que ele foi para lá com um propósito: impedir o surgimento dos super-heróis, e que ele fez isso alterando os eventos que criariam esses heróis, pois ele veio com o conhecimento da história deles, o que ele conseguiu em Ultimate Invasion
número 1. Sif pergunta como ele sabe de tudo isso, e Reed diz que ele foi prisioneiro do Criador por décadas e foi capaz de acessar os seus arquivos. Tony diz que Thor deveria ser o rei de Asgard, mas o Criador ajudou Loki a matar Odin e assumir o trono, arruinando o seu futuro, assim como o de muitas outras pessoas, e que eles só querem fazer a coisa certa, e pergunta se ele vai ajudar. Thor diz que não é pouca coisa perceber que toda dor que ele sentia não era falha, e sim raiva justificada, e diz que vai ajudar. Tony pergunta a Sif, ela diz que vai ficar por enquanto. Reed diz que os arquivos foram alterados durante os anos e que agora ele sabe que os números são códigos de armazenamento para um repositório, onde deve estar catalisadores e outras coisas dos heróis que ele ofendeu, e que o repositório fica na Lativéria, no castelo do Criador. No castelo, a equipe chega até a sala onde fica o repositório, mas ela é protegida por um escudo. Reed tenta digitar um dos códigos de segurança do Criador, mas nenhum dá certo, pois enquanto a cidade está fechada, nenhum código é válido, e por isso não existe uma maneira furtiva para eles entrarem. Thor então usa o seu raio para destruir o escudo. Depois que eles entram, Tony acha estranho que não tem alarmes ou guardas. Reed não se preocupa, pois a missão é a mesma, levar o repositório. Mas o que eles não esperavam era que existiam vários deles, cada um contendo relíquias de umas 100 vidas alteradas. Eles começam a discutir como vão levar tudo, pois Tony acha que eles não podem escolher e nem deixar nada para trás. Sif diz que mesmo Mjolnir possui limites para a área que ele pode transportar, e Tony pergunta se Thor pode fazer isso. Thor diz que é ruim roubar os sonhos das pessoas e que o que os inimigos deles estão fazendo é obsceno e que ele não tem os limites dos homens e por isso ele vai fazer. Mas ele é atingido no peito pela espada do Capitão Britânia, que chama eles de intrusos e ladrões e que existem consequências para o crime na cidade capital, e ele vai ser o juiz e consegue derrubar a Lady Sif e o Doutor Destino. Ele então vai confrontar o Rapaz de Ferro. Tony diz que sabe quem ele é e o que os governantes secretos do mundo fazem, e ele vai dar um fim em tudo isso. Henry pergunta se é ele que vai dar um fim e consegue arrancar a máscara e reconhece aquele rosto, a cara de um traidor, vindo de uma família de traidores. Thornton diz que espera que ele se lembre disso e agarra o rosto do capitão e dispara um raio, derrubando Henry. Tony pergunta a Thor se ele pode tirá-los dali, e Thor diz que sim. Na Torre Stark, Tony ativa os protocolos médicos e Sif diz que Thor é seu prisioneiro e não pode morrer sob a sua vigia. Tony coloca Thor em uma máquina criada pelo seu pai. Reed olha dentro do repositório e pega um dos itens dali de dentro, a aranha que deveria ter mordido Peter Parker em Ultimate Invasion número 1 se o Criador não tivesse interferido. Na Lativéria, Henry mostra a alguns dos outros líderes o que aconteceu com ele, desfigurado e cego de um olho, e faz uma ameaça a quem fez isso com ele. Víbora fala para ele se acalmar e dizer o que aconteceu. Henry diz que o Stark e seus companheiros invadiram o castelo e o roubaram. Víbora diz que ele não deve estar pensando direito, pois Howard Stark está preso dentro da cidade. Henry diz que não foi o pai, e sim o filho. Hulk acha isso interessante e que descobriu como eles vão conseguir assumir o poder naquele continente e dividir entre eles, e que ele pode não saber, mas o garoto vai dar para eles
a América do Norte e no espaço um satélite se ativa. Na torre, eles percebem que tem algo errado e Tony vê o satélite. Hulk diz que ele vai entregar o continente a eles ao cometer atos de um tirano, ou melhor, de um terrorista, e atos de terror produzem oportunidades. Reed diz a Tony que as opções são limitadas com o Asgardiano ferido e só devem ter uma opção. Tony diz que sabe e ativa o motor Immortus enquanto o satélite dispara um raio em Nova York. A víbora pergunta como eles vão fazer isso. Hulk explica que eles vão fazer como sempre fazem, inventar mentiras tão grandes que vai parecer impossível serem inventadas e cobrir com verdades suficientes e colocar um nome, Stark. Henry questiona se as pessoas vão acreditar quando culparem o garoto. Hulk diz que vão, afinal, mesmo que seja verdade que eles controlam as máquinas, foi a família dele que as construiu. Então vemos um mapa sobre essa terra, semelhante ao que vimos em Ultimate Invasion número 3, só que com a região norte-americana redistribuída. No epílogo, uma semana depois, vemos a cobertura de um jornal sobre o ataque a Nova York. O apresentador diz que até então eles ainda não têm respostas sobre o ataque, que milhares continuam desaparecidos, mas que as autoridades conseguiram descobrir possíveis vítimas, e os nomes de alguns aparecem na tela do jornal, como Emily e Norman Osborn, os pais de Harry Osborn, e May Parker, tia de Peter Parker. O apresentador diz que essas são as pessoas que estavam perto da torre de Stanley Stark quando ela explodiu, e que outros eventos estão acontecendo ao redor do mundo, como em Hinokuni, onde um carro bate em uma bicicleta. O motorista está em estado grave, mas a menina que estava na bicicleta saiu sem nenhum arranhão. E nos reinos inferior e superior, há relatos de conflitos internos, mas que eles não possuem muitas informações, só a imagem do Pantera Negra. E para terminar, ele pergunta como um adolescente pode fazer algo tão terrível. Alguns acreditam que foi por causa das mortes recentes de seu pai e de seu padrinho, ou simples loucura, mas como se acredita que Tony Stark estava na área da explosão, acredita-se que ele morreu e que nunca vão ter respostas. Mas então vemos que Tony sobreviveu ao ataque e possivelmente junto do restante da sua equipe. E a história desse novo universo Ultimate continua nas novas séries Ultimate Homem-Aranha, Ultimate Pantera Negra e Ultimate X-Men. Então, o que acharam do vídeo? Se gostaram, não se esqueça de curtir e deixar um comentário, e deixem sugestões para próximas histórias. E se quiserem receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!